A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um testemunho impactante. Mateus, cooperador Mateus, foi uma pessoa que passou muitas lutas nessa vida. Ele foi viciado em drogas, ele foi ex-presidiário, ex-presidiário. Ele hoje, graças a Deus, é liberto de tudo isso. É uma pessoa que é somente dependente de Deus. E hoje ele trabalha na obra do Senhor como cooperador na igreja Assembleia de Deus Vila Nova. E ele está aqui hoje para contar o seu testemunho. E hoje nós vamos ouvir esse testemunho maravilhoso, né? Que Deus fez aí na sua vida, né, Matheus? A paz do Senhor, irmã Ruth, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando nesse canal maravilhoso, canal Tetifi. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade que vocês têm me dado, agradecer a cada um que faz parte desse propósito que Deus tem colocado no coração de vocês. E é uma honra para mim estar aqui nessa noite, para poder falar não só do testemunho do que Cristo fez na minha vida, falar também do amor de Deus, né, que é maravilhoso, tudo que Deus faz na vida da gente. Como você descreveria o seu eu de hoje, Matheus? Em 3 palavras, por favor. Em 3 palavras, meu eu de hoje eu descreveria como superação, fé e recomeço. Superação, fé e recomeço. Porque superei bastante coisa nessa vida, mas tive fé em Deus, tive fé que Deus poderia mudar o meu cativeiro, que Jesus poderia mudar a minha situação e poderia também fazer da minha vida um recomeço. E é maravilhoso, né? Tudo que Deus faz na nossa vida, a gente muitas vezes não entende, mas tudo aquilo é para que se cumpra o propósito, as promessas de Deus na nossa vida. Nós falamos aqui que você foi um usuário de drogas e eu quero começar sabendo aí como que as drogas entram na sua vida. Mas, Ruth, seguinte, as drogas entrou na minha vida de maneira muito precoce. Costumo falar precoce porque eu era muito novo quando eu entrei no caminho das drogas. Talvez ali por influência das pessoas, mas mais influência ainda do inimigo, né? Porque o que mais influencia muitas vezes na nossa vida é o inimigo, a gente dá lugar. Então, eu, uma pessoa que já conheci os caminhos do Senhor e muito novo ali também me afastei da presença, conheci os caminhos de conhecer, de olhar, de saber alguma coisa, mas não era totalmente íntimo. E ali eu me afasto da igreja, me afasto da casa do Senhor e já começo logo desde cedo, com 13 anos de idade, a experimentar drogas lícitas, cigarro, bebidas, e aquilo vai só evoluindo, uma coisa vai puxando realmente a outra, você vai se enturmando, até que você entra no submundo das drogas. E aí é uma situação muito ruim, né, para a gente, para a nossa família, e é uma coisa difícil assim de você superar. Se você superar, é o mundo das drogas, né? Então a droga entrou na minha vida em um momento ali que talvez você acha que é normal, que todo mundo faz, que é uma coisa da hora, que é uma coisa legal para os jovens, que vai fazer as pessoas te olhar de modo diferente, que vai fazer você ficar mais ali enturmado com as coisas do mundo, né? Então você tem um olhar ali diferente, fala como todo mundo faz, como todo mundo as pessoas parecem ser descoladas por isso, socializadas nisso, você acaba também entrando nessa vida, né? Que não tem nada de bom, nada de bem, né? A destruição que isso causa na nossa vida, tanto espiritual, tanto material, tanto nossa vida, convivência familiar, é muito grande mesmo. Qual que é o sentimento que você sentia que você buscava, na verdade, quando você usava as drogas? Nas drogas, a gente busca preencher, na verdade, um vazio muito grande. Você parece que não se contenta com nada, não se satisfaz com nada e acaba ali buscando um sentimento de prazer maior, um sentimento de alegria maior, um sentimento de ter pessoas, mais pessoas ao seu redor, e você não percebe realmente que está se afundando. Você só percebe que está se afundando nas drogas quando ela começa a trazer consequências na nossa vida.
Entendi. E a Então, sua família, ela sabia que você usava drogas nessa época? desde muito novo, quando a gente começa, a gente não adianta a gente querer esconder essas coisas de pai, não adianta a gente querer esconder essas coisas de mãe, porque eles percebem as suas atitudes, percebem você chegando mais tarde em casa, percebe você andando muitas vezes com más companhias, então tudo aquilo mesmo com tristeza, eles tentam te alertar, mas você está num momento ali de tanta rebeldia, de tanta cegueira espiritual, que você realmente começa ali a não querer dar ouvidos, né, a conselhos familiares, e aquilo entristece realmente seus pais, entristece realmente os nossos familiares, e é difícil, né? Você disse que as drogas trouxe consequências, né, para você. Sim, as drogas trouxe muitas consequências na minha vida, né? Consequências no meu lar, consequências familiares, igual eu te conto, né? Consequência de você ter que passar por uma prisão, de você, só pela misericórdia de Deus mesmo, enfrentar brigas, enfrentar o mundo à noite, o submundo mesmo, né? Então, vem, querendo ou não, deixa muitas marcas, gera muitas consequências na nossa vida. Quando você fala que passou por uma prisão, foi por qual motivo, Matheus? Assim, tipo, só por ser usuário de droga? Aconteceu que você foi pego com droga ou você chegou a cometer algum delito mesmo? Não, na verdade, então tudo começa ali quando você se enturma, começa a se enturmar com as pessoas também que usam drogas. E a maioria dessas pessoas não querem somente usar drogas, elas também querem fazer parte do mundo do crime. Então uma coisa leva a outra e você começa ali usando drogas, fumando maconha, fumando cigarro no mundo das bebidas e começa a observar que tem pessoas que não somente usam para cometer, né, mas que realmente cometem outros tipos de coisas. Então, você convive com pessoas ali que vendem essas substâncias químicas, que também pessoas que assaltam, e essas pessoas começam a te dizer que aquilo é da hora, que você cometeu um crime, que você cometeu um assalto, é da hora. Então, foi nesse momento que eu acabei me envolvendo, me enturmando e comecei a assaltar pessoas no meio da rua apenas para pegar o dinheiro para curtir. Então, as minhas prisões todas foram por assalto, assalto à mão armada. Ah, essa parte sempre me choca. Porque olha para você hoje não vê. Você. Realmente, quem olha para mim não vê, não imagina Não. que eu empunhalava uma arma na mão, que eu era uma pessoa É. assim, realmente que o inimigo trabalhava na minha vida de ser uma pessoa sanguinária, sabe? De estar com a arma na mão ali, de ser preso, de assaltar as pessoas, ou assaltar estabelecimentos. Então, a minha vida foi marcada por isso aí, por apenas ilusão, por apenas o sentimento de conseguir ali aplausos de pessoas ali que também estão no mesmo caminho, consideração, entendeu? Preencher realmente o vazio que você estava falando, né? E que você me perguntou, então a gente busca preencher esse vazio dessa maneira, nos afastando dos princípios realmente, dos princípios familiares, dos princípios cristãos, e começa ali a entrar nesse submundo que é a vida do crime. E a sua família sempre foi evangélica ou não? A minha família teve momentos ali eu nasci no berço cristão, né? E minha família tinha momentos de declínios, então eles firmavam na igreja e muitas vezes também se desviavam. Então, meu pai e minha mãe muitas vezes eram firmes na igreja, meu pai pregador, presbítero dentro da igreja, mas muitas vezes acabava acontecendo situações que eles se desviavam. E nesse momento, então, eles se desviavam. Enquanto eu era pequeno, meu pai e minha mãe se desviavam. E quando eles voltavam, eu voltava junto. Mas chegou um momento que eu já tive o livre-arbítrio de eles falar assim, a gente vai sair e vai voltar. Mas quando eles voltou, eu já não queria voltar mais, porque foi naquele momento que eles saíram e eu também saí que eu comecei a conhecer o submundo, né? Me tomar com pessoas e comecei já a dar trabalho mesmo desde cedo, né? É tão engraçado você falar submundo, porque a gente que vai para as ruas de madrugada, a gente sabe que é realmente um mundo diferente. É um mundo que a gente acha que não
existe. Mas quando a gente vai para fora, que a gente vê as realidades, é totalmente diferente, não é, Matheus? É verdade, é uma realidade totalmente diferente daquilo que pessoas assim que não veem, que não são acostumadas com isso, quando elas veem aquilo, elas realmente ficam bastante impactadas de ver aquilo acontecendo, de ver a maneira das pessoas que são neste mundo do crime, neste meio do crime, neste meio das drogas, entendeu? Então, tudo ali eu já participei um pouco, eu costumo dizer. Eu fui preso por assalto, mas também já participei de tráfico, já participei de ferir as pessoas próximas. Então, é uma coisa assim que você, quando você vê, você tá de cabeça naquilo, né? Então você acaba ali entrando de cabeça naquilo, sabe? De fazer o mal mesmo, de fazer o mal para as pessoas, de causar o mal para as pessoas por causa de dinheiro. E também para ter ali algum tipo de reconhecimento naquele meio. Momentâneo, né? Momentâneo, totalmente momentâneo, e isso parece preencher o seu vazio, mas aquilo está cada vez mais te derrubando, cada vez mais te derrubando. Quanto tempo você ficou nesse período, nessa vida? Eu fiquei. Foram, na verdade, dos meus 13 anos até os 28 anos, foi de drogas, né? No mundo das drogas. Então, nesse tempo todo, eu fiquei 15 anos na maconha e 13 anos na cocaína, no uso de cocaína. Então, e tudo começou ali de um trago no cigarro, de uma bebida alcoólica, e dali a gente vai conhecendo novas coisas. E desde muito novo, por eu ter familiares inseridos no mundo do crime, desde muito novo eu já comecei ali já aprendendo, né? Já tive facilidade de empunhalar uma arma, eu já tive facilidade de usar drogas, de ter drogas. Então, era tudo bem fácil nas minhas mãos, né? Porque o inimigo realmente usa isso com facilidade, né? Pessoas que têm promessa, pessoas que têm o mover de Deus, que têm o trabalhar de Deus, o inimigo usa maneiras de você não reconhecer Deus, de não realmente ter um encontro com Deus, uma intimidade com Deus, porque ele sabe o que Deus pode fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na vida da gente. Então, ele faz com que você tenha facilidade de se introduzir no mundo, de preencher um vazio que só Cristo pode preencher, né? É verdade. Matheus, o que te fez? Essa é uma pergunta bem curiosa. Gostaria que você prestasse muita atenção, você que está nos ouvindo. O que te fez dar um basta nessa vida? Que alguém que está nos ouvindo pode, nesse momento, estar precisando ouvir essa palavra que você vai dar agora. O que te fez dar um basta? Foi uma palavra de um amigo? Foi algo que veio de dentro para fora, um chamado, uma voz? Porque muita gente escuta, né? Uma voz assim. O que te fez sair desse fundo do poço? Então, irmã Ruth, essa é uma pergunta muito importante, tanto para mim, assim, e quanto para quem pode estar nos ouvindo, passando por essa situação, porque você chega ali num momento em que é só você, sozinho, e não encontra mais saída, ninguém pode te ajudar. E todas as pessoas que estão nessa vida, elas têm vontade de dar um basta, têm vontade de largar essa vida por causa das consequências que isso gera. Então, essa vida foi gerando consequências para mim, consequências que fez eu perder tudo. Você chega um momento que é você sozinho e que você perde tudo, você se encontra sozinho numa prisão, você se encontra sozinho no mundo e então você se entristece, chega um momento que você se entristece até por estar ali usando droga, você está na tristeza, só que o inimigo trabalha tanto nas nossas vidas e mesmo assim você está ali e continua usando. Então foi um momento assim que Deus já estava tocando no meu coração, Cristo já estava tocando no meu coração, que aquilo não estava me fazendo bem, que eu estava realmente ali sozinho, na solidão. E é nesse momento que a fé da gente entra em ação, né? E por um ato de fé, a gente procura nos confortar ali na palavra de Deus. E chega um momento que eu comecei a ver pregações no YouTube sobre a palavra de Deus. Eu já conhecia a palavra de Deus, só que eu queria ter um encontro verdadeiro com Deus, né? E nesse momento foi um momento
que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, mesmo drogado, mesmo ali, estava drogado, estava ali sozinho. Eu comecei a ir às lágrimas e entreguei minha vida verdadeiramente ao Senhor. E daquele dia para cá, graças a Deus, se não fosse a mão do Senhor Jesus Cristo, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu não tinha parado. Então, eu quero até deixar aqui para as pessoas que estão enfrentando essa situação, para pessoas também que têm familiares nessa situação, continue usando a fé, continue buscando a Deus, continua orando. E para quem também está nessas condições, não deixe que isso te afaste de Deus, né? Não deixar que isso te afaste de Deus, né? Continuar ali buscando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um espelho. Naquele momento que eu ouvi pregações, que eu comecei a ouvir pregações das pessoas no YouTube, eu sentia como que tinha um espelho ali mostrando a situação que eu estava. E graças a Deus, nesse momento, eu dei um basta na minha vida, ajoelhei ao chão, entreguei minha vida para Deus e hoje passa aí por esse processo, né? Porque é um processo, a gente não se liberta de 20 anos, 15 anos de mundo em apenas um ano, em apenas 2 anos, tudo tem um processo. Então, eu creio que o eu que eu era antes, Cristo mudou 90% do eu que eu era antes, né? Uma pessoa que empunhalava arma, uma pessoa que assaltava, uma pessoa que viu vários conhecidos no decorrer desse ano, vários conhecidos mortos, entendeu? Teve vários conhecidos mortos por inimigos ou pela polícia. E eu também, muitas vezes ameaçado, muitas vezes com inimizades, porque é isso que o inimigo quer trazer para a sua vida, né? Você ceifar a sua vida mesmo. E nesse momento eu me encontrei sozinho, com medo. E tive esse encontro com Deus, porque eu conhecia o Senhor, mas não tinha uma intimidade profunda com Deus. E aí é no momento que Deus te toca, você vai às lágrimas, né? No momento que tu mover o poder de Deus, você sente o poder de Deus, que você vai às lágrimas. E eu entreguei a minha vida verdadeiramente a Deus. E até hoje aí Deus tem guiado os meus caminhos, guiado os meus passos, para a honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria que, se caso você tiver um testemunho para contar, se você sentir no seu coração, ou se você conhecer alguém que precisa contar o seu testemunho, vá até a bio do nosso Instagram, na descrição aqui tem um link, e preencha o formulário que vai estar lá, e você vai conseguir deixar lá os seus dados, tudo certinho, para poder participar do nosso podcast e o canal Testifico, tá bom? Qual que foi, né, na verdade, o seu maior desafio na sua reabilitação até aqui? Qual que foi, né? O maior desafio verdadeiramente é o passado. O passado, ele não quer te deixar. Então, as pessoas que você conheceu no passado, as coisas do passado, o inimigo vai usar várias coisas do seu passado para tentar te acusar, para tentar apontar o dedo para você, para tentar te fazer voltar ao passado, pessoas, não só pessoas, mas tudo, né? Então, o inimigo vai vir com toda a força, porque ele não quer perder a gente, né? Então, uma das maiores dificuldades é lidar com isso, libertar verdadeiramente do passado. Então, mas Deus, você colocando a sua confiança em Deus, ele continua ali operando na sua vida, você deixa ele trabalhar na sua vida e realmente ele vai te afastando de tudo aquilo que não te traz mais virtude, né? Que não tem mais virtude na sua vida, que não mais não mais traz. Acontece. Não mais te condena, né? Que não mais te condena, que não mais faz você lembrar do que você era, né? Porque hoje em dia eu sou nova criatura, né? Então, mas graças a Deus, Deus tem me confortado. Muitas vezes a gente se encontra sozinho, né? Então, mas graças a Deus, eu me sinto bem melhor agora, né? Inexplicável o amor de Deus. Você saber que mesmo sozinho, mesmo sem pessoas, porque a gente quer muito ali ambientes, quer muito pessoas, mas muitas vezes a gente também tem que se confortar que Cristo está com a gente, né? Que tem Deus, tem Cristo para desabafar, para contar os nossos problemas. Então, verdadeiramente, o mais difícil tanto para quem está se libertando, quanto para quem se libertou, é realmente as marcas do passado, né? É verdade, você falou de pessoas.
E o crime que você cometeu, ele é algo que geralmente afasta as pessoas, né? Sim, Deixa as verdade. pessoas desconfiadas, né? Sim, sim. Como é que você lidou com a desconfiança das pessoas, com o preconceito da sociedade? E como é que você vem lidando com isso até hoje? Que eu acredito que em algum momento ainda deve aparecer. Sim, verdadeiramente ainda aparece muito preconceito. Só que tem uma coisa que também Deus faz, é você mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de viver, de se vestir. Então, o Espírito Santo mesmo muda a gente, não é nenhuma pessoa que fala assim para você mudar a sua forma de falar ou mudar a sua forma de andar. Isso é o Espírito Santo que conduz, através da palavra de Deus, te conduz a ter essa mudança. E não adianta ninguém te falar ou apontar o dedo naquilo. É o Espírito Santo mesmo que vai falar com a gente. E então isso me ajudou muito a ressocializar, a mudança na forma de vestir, a mudança na forma de falar, a mudança de ambientes, a mudança de hábitos e pessoas, muitas vezes, que eu fazia parte antes, de que eu tinha contato antes e já não tenho mais contato, né? Então, se não for para evangelizar, a gente não tem mais contato, né? Então, é maravilhoso, né? O agir de Deus dessa forma, né? Porque ele vai fazer ali com que não tenha mais acusadores contra você, né? Talvez no mundo eu enfrentava mais acusações do que agora que Deus mudou a minha história. Em algum momento você chegou a passar por alguma clínica de reabilitação? Não, eu não precisei passar por clínica de reabilitação. Eu tive um encontro, eu estava drogado quando eu entreguei a minha vida para Jesus, dentro de uma casa, sozinho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estava lá a trabalho, e naquele momento eu ajoelhei, tive um encontro verdadeiro com Cristo, e foi mesmo um milagre, irmã Ruth, porque naquele momento eu estava drogado ali, sob o efeito da cocaína, e no momento em que eu me ajoelhei, e me levantei, eu já estava totalmente ali são, entendeu? Então o efeito daquela droga tinha passado e eu vi ali verdadeiramente um milagre de Deus acontecer na minha vida e me fez ali tomar assim, parece que você não quer mais saber dessas coisas, sabe? Então eu estava trabalhando com pessoas lá que ainda se misturavam com drogas, se misturavam com bebidas, com cigarro e querendo ou não eles vinham me oferecer e eu já não aceitava mais aquilo. E eles perguntavam, e eu falava verdadeiramente, porque você tem que falar, você tem que contar para todo mundo ouvir que não foi de você, não parei porque foi de mim, não. Parei, meu irmão. Cristo mudou a minha história, onde eu tive um encontro verdadeiramente com Cristo. Então, muitas pessoas ficaram também impactadas, ficam também impactadas ao ouvir isso. As pessoas que estão próximas ficam impactadas e dão testemunho, falam. Ele parou, Cristo mudou verdadeiramente a vida dele. Então é maravilhoso, né? Muito maravilhoso as coisas que Deus faz, que Cristo faz em nossa vida. Matheus está com a caneca levantada assim, e aí eu lembrei que nós estamos precisando de patrocinadores, viu? Eita! Então, se caso você estiver aí com o dinheirinho sobrando e o Senhor tocar no seu coração, mande um piquezinho pra gente. A gente está precisando de patrocinadores, estamos precisando de ajuda na obra do Senhor. Este canal não é meu, da Ruth Brito, não é de Matheus, é tudo para a honra e glória do Senhor. Então, ele precisa da sua ajuda, ele conta, na verdade, com a sua ajuda. E eu tenho certeza que ele vai usar as suas mãos para abençoar alguém. E que esse abençoador, né? E que essa pessoa abençoada seja o canal, né? Em nome de Jesus. Espero contar com você, se caso você se sentir no coração. Se não sentir, não abençoe, porque o Senhor não aceita, tá? Tem que ser de coração. Amém? Beba aí. Não é só Pix, viu? Que você abençoa o canal. Se você tem algum produto que se encaixa aqui no nosso canal, você pode estar doando também. E a gente fala o nome da sua empresa para abençoar você também. Então, seja uma caneca personalizada, seja um uniforme, seja um microfone, uma câmera, uma iluminação, uma ring light, um microfone. Eu já falei microfone? Eita, estou falando microfone de novo. Então, seja lá o que você tem que nos ajude aqui no canal, vai ser muito bem usado e através disso nós também abençoaremos a sua vida, compartilhando
o seu produto, tá bom? Que Deus abençoe você. Mateus, hoje você é um cooperador na casa do Senhor, né? Eu vejo que você trabalha com muito amor, você serve com fervor, com muita vontade, né? E você estava falando que fazia o uso das drogas, fazia os roubos e tudo por reconhecimento, né? Muita vontade. E acredito que hoje você serve ao Senhor, né, como cooperador, com muito mais vontade, porque hoje o reconhecimento ele é um pouco maior, né? Como é que é esse trabalho hoje que você faz na igreja, como cooperador? Olha, para mim é assim, é muito gratificante, é uma forma de eu também agradecer a Deus pela mudança que Ele tem feito na minha vida, estar cooperando ali na casa dele, tudo por excelência, não por reconhecimento humano, mas sim por excelência, tudo que eu procuro fazer ali na casa do Senhor é por excelência, na verdade, a gente não dá o nosso currículo para a gente ter algum cargo, para a gente ser alguma coisa, né? Deus que toca ali no coração das nossas lideranças e ver que você está ali disposto, disponível, com vontade realmente de trabalhar na obra do Senhor. E querendo ou não, isso te faz assim, te dá uma alegria no coração de você poder servir na casa do Deus a quem a gente tem crido, né? Fazer ali, reconhecer a Deus através da obra dele, né? Então, é muito gratificante para mim, é muito maravilhoso para mim poder estar ali cooperando, né? Cooperando em algo para Cristo, Eu né? acho bonito, gente, que o Mateus, se a gente pede pro Mateus colocar um copo de água pra gente no copo, o Mateus ele vai com todo o amor e brilho nos olhos pegar o copo de água pra gente. É uma coisa muito bonita que hoje em dia quase não se vê. Sim, aí como eu te falei, né? A gente não faz por reconhecimento de ninguém, é realmente por excelência, né? O Espírito Santo coloca uma alegria na gente de poder servir na casa do Senhor. Então, quando eu sirvo alguém ali, sirvo aos minha liderança, sirvo aos irmãos que estão ali, que vão para adorar na casa do Senhor, para mim que eu estou realmente servindo a Cristo, que estou sendo ali, estou fazendo a obra tudo para a honra e glória do Senhor. Então, para mim é uma felicidade muito grande, é muito maravilhoso, né? Então, a gente tem que estar sempre ali pronto para as coisas de Deus, sempre ali pronto e preparado para a obra de Deus, né? Esse é um sentimento também que o Espírito Santo coloca no nosso coração, né? Por gratificação, pela fé que nós temos da obra crescer, a fé que nós temos de fazer a obra crescer, a obra de Deus crescer, a obra de Deus continuar. Então, para mim é maravilhoso, né? Muitas pessoas acham, Mateus, que o chamado de Deus às vezes é só para cantar, é só para pregar, é só para evangelizar, é só para pastorear, é só para ficar em cargos assim de mais destaque, né? Mas na verdade o Senhor chamou a gente para muito mais coisa que isso. Tem pessoas que ficam na cozinha, na cantina, tem pessoas que limpam a igreja, tem pessoas que limpam o banheiro, tem pessoas que pegam água, né? Sim. Tem pessoas que limpam os bancos antes das pessoas chegarem para adorar o Senhor. Olha só, tem pessoas que ficam no som. Sim. Isso tudo é servir na casa do Senhor, isso tudo é chamado. Se não tivesse essas pessoas, o que seria da igreja? E, Ruth, é bom destacar que esse começo, né, ministerial que Deus coloca no nosso coração, isso é Cristo te preparando, com certeza, para algo mais. Então, ele está ali para te ensinar como é que é ali toda a liturgia, tudo que você tem que fazer, e naquilo ali ele vai te capacitando, te dando cada vez mais, assim, esclarecimento da obra do Senhor e te capacitando ainda mais para que no futuro você seja realmente um pregador, um presbítero. Então, tudo ali você começa de baixo, o preparo do Senhor, né? Então, o Senhor ali vai te preparar, porque tudo para o Senhor é perfeito. Então, requer preparação, requer realmente um trabalho, uma disposição para a obra de Deus, né? E é maravilhoso, né? E tudo
a obra de Deus começa, então, no preparo, devagarzinho, né? E é maravilhoso. Para mim, assim, não me diferencia em nada de quem está lá no alto. Isso é apenas um preparo de Deus na minha vida, né? É o processo de Deus na minha vida. Creio, sim, que Deus tem algo mais, mas, assim, mesmo assim, sou bastante feliz de poder servir na obra de Deus. Algo mais, ser algo mais na obra de Deus, né? Se Deus não está parado, a gente também não pode ficar, né, gente? Deixa eu te perguntar, Marquinhos, o que você acha que a igreja, qual que é o papel, na verdade, né, da igreja para pessoas que são ex-usuários de droga, ex-presidiários, ou pessoas mesmo que estão em estado, né, de drogas, que são usuários, que são presidiários, que são moradores de rua? Qual que é o papel da igreja para essas pessoas? Nossa, irmão, Ruth, essa é uma pergunta realmente muito assim edificante, uma pergunta muito forte, né, na verdade, porque realmente a igreja, as nossas lideranças têm um papel assim muito grande, intenso na vida de quem está ali se reabilitando e quem está ali nesse processo. Porque, como eu falei, a gente não se liberta de 20 anos de mundo em apenas um ano de igreja, um ano na presença do Senhor. Então, o papel principal daquele que aceita a Cristo, eu creio que uma das primeiras coisas que o Espírito Santo coloca no coração é entrar em comunhão com a igreja, procurar principalmente uma liderança espiritual, porque a liderança espiritual, uma liderança espiritual que são os pastores, que são as pastoras, vai realmente te ajudar bastante, porque muitas vezes ali você não vai entender, você vai passar por um processo, você está passando por um processo, então vão ter quedas durante esse processo, vão ter mágoas, mas sempre vai ter o pastor, a pastora ali para te aconselhar, para te manter firme, vai ter os irmãos da igreja para te abraçar. Então é realmente muito importante você estar em comunhão na casa do Senhor, porque quando algum irmão te abraça, você sente como se fosse verdadeiramente Jesus Cristo te abraçando, quando você recebe um conselho do irmão. Então eu me sinto muito abraçado ali, me senti bastante abraçado no momento em que eu aceitei a Jesus, pois no momento em que eu aceitei a Jesus, que eu recomecei a minha vida com Cristo, verdadeiramente com Cristo, a primeira coisa que eu fiz já foi procurar realmente entrar em comunhão, procurar a minha liderança espiritual, uma liderança pastoral verdadeiramente, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho pastores assim que sempre eu posso contar com eles, que eu posso confiar neles, em falar algo ali que esteja me entristecendo, em contar algo ali também que esteja me abalando, e eles sempre ali firme com a gente. Então, nesse processo, o papel da igreja é muito importante no processo de libertação, nesse processo de começo ali da sua vida com Deus, né? Então é muito bom, eu sou muito grato a Deus pelos meus irmãos, louvo a Deus pelos meus irmãos da igreja, louvo a Deus pelo pastor, e é maravilhoso, irmão. É uma coisa assim aconselhável realmente. A gente aconselha a cada um que esteja querendo se libertar, que esteja nesse processo, que passou por essa libertação, saiu de uma prisão, saiu de uma cadeia, que não continue, que saiu de uma prisão ou saiu de uma clínica, que não continue o seu processo sozinho, que procure realmente uma liderança pastoral, que procure entrar em comunhão com a igreja, tudo ali com Cristo, porque é de Deus que a gente realmente esteja ali em comunhão com os nossos irmãos, né? Até a eternidade. E é maravilhoso, a gente procurando uma liderança, é uma coisa que vai edificar a gente bastante, que edifica a gente bastante. Tem me edificado bastante estar ali com os meus irmãos, estar em comunhão na igreja, adorando ao Senhor, e você sente realmente que é de Deus, né? Inclusive o Mateus, gente, ele é da mesma igreja que eu, e nós congregamos ali com o pastor Severo e com a pastora Valdivina. A pastora Valdivina, ela deu o primeiro testemunho aqui do canal. Se você não viu, volta uns vídeos aí anteriores que você vai ver. O vídeo dela é um testemunho lindo, 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 de fé. Muita fé a pastora Valdivina tem. E com certeza ela ora por todos nós, filhinhos dela, de oração. Pastores ali, pastor Severo, pastora Valdivina, realmente são muito abençoados. Muito abençoados mesmo. E graças a Deus, eu dou graças a Deus sempre ter eles realmente na minha vida, né? Então,
todos ali eu reconheci eles como liderança totalmente, por excelência também a Deus, porque você lendo a palavra de Deus, todos ali, Josué teve uma liderança que foi Moisés, no Novo Testamento, Timóteo com a sua liderança Paulo, então, desde os primórdios da igreja, da palavra de Deus, a gente sempre tem que ter alguém ali, uma liderança espiritual, porque Deus, antes de falar para você o propósito, com certeza ele vai falar para ele, Deus vai mostrar para ele, para sua liderança. Verdade. Deixa eu te perguntar, o que você hoje falaria para alguém que está na situação que você viveu? Eu falo, irmão, para se pegar com Deus, não deixar de se pegar com Deus, não deixar que isso te empate. Eu sempre falo isso também porque eu tenho familiares, eu tenho pessoas ali próximas de mim, então eu sempre falo para eles, não deixe, irmão, não deixe de coração que essas coisas te afastem do Senhor, não deixe que isso te afaste de procurar saber mais sobre Deus, de procurar buscar mais uma igreja, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir louvores. Não deixe que essa situação te afaste de Deus, porque, querendo ou não, os louvores, a palavra de Deus é verdadeiramente um espelho, a gente se espelha, a fé da gente vem por ouvir a palavra do Senhor. Então, eu falo para que não deixe com que isso se distancie, confie em Deus, tenha fé em Deus, né? Tenha fé em Deus, que Ele pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida, a vida do seu familiar, assim como transformou a minha, pois eu sou fruto também de orações, né? Qual que é os seus sonhos e objetivos para o seu futuro, tanto pessoal quanto profissional, quanto dentro também da igreja, sabe, Mateus? Conta pra gente um pouquinho, pra gente saber o que Deus tem colocado aí no seu coração. Então, a gente realmente coloca a nossa vida guiado pelo Espírito Santo, deixa a mão de Deus assim nos conduzir, né? Mas realmente Deus coloca várias coisas no meu coração, né? Porque desde novo, quando assim que eu nasci, ainda recém-nascido, né? Eu fui acometido ali por uma doença, uma enfermidade, sopro no coração. E meus pais já fazia parte do meu evangélico, né? E estando a gente ali na igreja, Deus usou o pregador ali para profetizar na minha vida. Eu teria que passar por uma cirurgia, né, irmã Ruth? E aí Deus usou essa pessoa para falar que se minha mãe me levasse para fazer essa cirurgia, eu iria morrer. E que Deus iria me usar através daquilo ali, da minha mãe não me levar, fazer aquele ato de fé ali, de não me levar para fazer a cirurgia, além daquele milagre, Deus iria me usar para levar o evangelho em todo o Brasil, para levar o evangelho assim para as outras pessoas que estavam de fora. E mesmo afastado dos caminhos do Senhor, minha mãe sempre me contou isso, meus pais sempre me falaram isso, e eu guardei tudo aquilo no meu coração. Então, isso realmente ficou assim como um sonho, a realização. Eu sei que Deus é fiel para cumprir as promessas dele, e então eu busco assim realmente me preparar durante esse processo, realmente me preparar para o que Deus tem na minha vida, né, para levar o evangelho, por isso que eu fico assim animado de estar aqui também, né, contando testemunho, porque querendo ou não, outras pessoas vão ouvir sobre a palavra de Deus, por o quanto Deus transforma as nossas vidas. Então, esse é um dos primeiros dos sonhos mesmo, realmente, que Deus coloca no coração de todos aqueles que o seguem, que buscam verdadeiramente os caminhos do Senhor, de levar, não ficar só para si, mas levar para outras pessoas, né? Então, esse é um dos meus maiores sonhos, que eu coloco sempre na mão de Deus, né? E oro sempre a Deus, assim, para que me dê o preparo, né? Me dê sempre, assim, o discernimento, né? E que cumpra, né? Da maneira dele, realmente, né? Da forma dele, né? Amém. Glória a Deus. Mateus, alguma palavra para finalizar esse podcast? Algo que Deus está falando aí no seu coração para você falar para nós? Então, tem algo que Deus coloca no meu coração, né? Que se encontra aqui em Êxodo capítulo 4, né? Êxodo capítulo 4, que diz assim: Então respondeu Moisés, diz assim a palavra do Senhor, né? Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara.
Então, nessa palavra aqui, né, mostra ali Moisés falando para Deus que as pessoas não creriam no testemunho dele, de que Deus tinha aparecido para ele, que não creriam nas palavras dele, que não creriam que Deus realmente tinha o enviado. Mas aí Deus falou para ele, o que tem em suas mãos, né? E naquele momento, para ele, a vara ali era apenas para ele pastorar. Ele não sabia que aquilo poderia ser usado ali para a obra do Senhor, né? Poderia ser usado para que as pessoas crescem que realmente ele tinha tido um encontro com Deus. Então, é isso que Deus nos pergunta, porque às vezes tem algo em nossas mãos que muitas vezes a gente não sabe que a gente é capaz de usar aquilo para a obra do Senhor. E Deus nos pergunta o que tem em mãos, né? É uma disposição, é um louvor, é um testemunho. Porque se Deus não está parado, a gente também não vai ficar, né? Então Deus pergunta para cada um de nós, cada um dos que estão ouvindo, o que tem em suas mãos, né? Porque Deus, às vezes, tem algo em nossas mãos que Deus quer usar. Então a gente tem que deixar ser realmente usado pelo Senhor, né? Porque no momento ali, Moisés deixou ser usado pelo Senhor. E eu creio que, tanto para quem está ouvindo, quanto para cada um de nós aqui, Deus tem algo, muitas e mais coisas assim, que Deus vai nos mostrar, né? Assim como mostrou para Moisés ali, que a vara dele era necessária ali para a obra de Deus. Tem algo realmente na nossa vida que Deus vai mostrar que será bastante necessário para nossas vidas, para a obra do Senhor, né? Quando eu era pequena, Matheus, você falando aí, me lembrou agora. Quando eu era pequena, eu conversava demais. Sempre conversei demais, né? E aí, quando eu aprendi a falar, eu ficava na porta de casa, o portão era de grade. Toda pessoa que passava, eu falava, oi, oi, oi. E aí, né? Quase a tempo de ser roubada, né? Muito carismática e sempre falando com os outros, né? E aí minha avó perguntava assim pra Deus, meu Deus, o que essa menina vai fazer da vida? Porque conversa demais. Senhor amado, como é que vai fazer com essa menina? O que vai se tornar? E aí hoje, você falando o que tem em mãos, né? Hoje eu tenho a minha voz, né? E desde que eu me profissionalizei, que eu comecei a trabalhar na vida, sempre foi isso. Sempre eu comecei com a minha voz mesmo. Sempre foi vendas, comunicação com as pessoas. Fazendo a faculdade também, eu me adaptei mais nessa parte de vendas. E hoje, aqui, né, entrevistando pessoas para a obra do Senhor. Sempre cantando na igreja, então sempre usando a voz, que é um dom que o Senhor me deu. E hoje nós vemos aí que o Senhor está te usando na palavra, contando hoje o testemunho, né, que o Senhor te permitiu passar para que você contasse hoje e usasse isso para pregar a palavra dele. Verdade, porque o testemunho que você passou é para pregar a palavra do Senhor. É verdade, né? Que sirva de edificação para quem está nos ouvindo, né? Que seja de edificação para esse canal, né? Porque é tudo para a honra e glória do Senhor. E eu creio que esse canal ainda vai alcançar muitas vidas, porque é isso que Deus está colocando nas mãos de cada um que está participando, né? Para alcançar pessoas, para evangelizar. A obra de Deus não para, né? Então, são propósitos realmente que Deus coloca em nosso coração e a gente vê que é de Deus, né? Então, no momento em que você tem me convidado, assim como eu tenho certeza que convidou os outros que participaram, Deus colocou no coração deles que era de Deus, né? Que era algo que Ele estava colocando nas nossas mãos, né? Então é maravilhoso, eu fico bastante agradecido, né? Louvo a Deus pela vida de cada um que estava fazendo parte, né? E muito obrigado mesmo de coração pelo convite. Agradeço a você por ter se disponibilizado a vir. Foi uma luta para gravar esse vídeo do testemunho do Matheus. Nós tentamos uma vez, infelizmente eu passei mal no meio da gravação, nós tivemos que parar as gravações, né, Matheus? Verdade. No meio do vídeo e remarcamos. Infelizmente também aconteceu o imprevisto e a gente não conseguiu na data marcada fazer o vídeo, e aí hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Foi muito melhor do que nós imaginamos, né? Nós estamos hoje muito mais preparados, o Senhor preparou tudo para que fosse melhor, perfeito e agradável. E glórias a Deus por isso. Que a sua vida continue sendo abençoada, Amém. Repleta de bênçãos, misericórdias, graça do Senhor, que Ele venha cada dia mais te capacitando e te enchendo do Espírito Santo dele cada dia mais. Amém? Amém, irmão. Deus abençoe. Amém.
A paz do Senhor, meus queridos. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá? Ajude aí a esse canal ficar grande para que a palavra do Senhor seja propagada e que alcance muito mais pessoas. Para a glória de Deus fazer muito mais do que nós imaginamos. Amém? Fique com Deus.